Amém. A paz para os irmãos que estão acompanhando pela live. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Os irmãos abram aí a Bíblia no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 8. Glória a Jesus. Então, irmãos, eu li, né? Essa passagem num sábado retrasado que eu preguei em Cajamar. E como é o bordão, né, do nosso cooperador Cláudio, né, deu mais uma pregação, né, irmãos? A palavra de Jesus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Jesus, ela fala conosco em todo o tempo. Aqui, Marcos 8, versículo 14. Os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão? Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou: Por que discutes sobre não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes um coração endurecido? Tendo olhos não vedes e ouvido não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti os cinco pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhe: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. E ele lhes disse: Não entendeis ainda? Então, irmãos, aqui Jesus, ele claramente ele quer falar com seus discípulos. Ele claramente quer ensinar os seus discípulos. Veja aqui, irmãos, aqui no capítulo 8, Jesus ele faz a segunda multiplicação dos pães. Olha aqui no versículo 10. Entrou no barco com os seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Então, irmãos, os fariseus, eles estavam o quê, irmãos? Eles estavam tentando Jesus. Os fariseus, eles estavam fermentando, querendo fermentar, querendo caçar alguma coisa para acusar Jesus, para... Olha só o 11. 12. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Então ele o deixou, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E logo em seguida, irmão, como nós lemos, Jesus ele traz uma palavra. Eles passaram por essa situação. Jesus, ele usou a situação que os discípulos estavam passando ali. Eles só tinham um pão. Ele usou dessa situação para trazer uma palavra, para falar com os discípulos, para trazer entendimento.
Então veja, irmãos, quando a gente está passando por alguma dificuldade, quando a gente está passando uma aflição, uma luta, tribulação, quando a gente está passando por uma tentação, irmãos, a gente ouve Jesus falar conosco. A gente está com os ouvidos abertos, a gente está sensível à voz do Espírito Santo. Veja, irmãos, os discípulos aqui, eles estavam o quê? Preocupados. Eles estavam preocupados com o pão. Eles estavam preocupados com o que eles iriam comer. Eles não estavam preocupados com o que Jesus estava querendo falar com eles. Eles não estavam atentos. Então veja que o que a tribulação, o que a preocupação, o que a ansiedade pode fazer conosco. A ansiedade, irmãos, a ansiedade você sai fazendo, né? Às vezes você está ansioso, tem aquela ansiedade que é você está querendo alguma coisa, você está ansioso para conquistar. Tem aquela ansiedade que é com a preocupação, com o futuro. E isso te traz prejuízo. A preocupação, a ansiedade não te deixa pensar direito. Então, veja, irmãos, é nesses momentos que nós temos que estar sensíveis a Deus, com os olhos, os ouvidos abertos para Deus. Porque se nós, irmãos, não estivermos atentos à voz do Espírito Santo, nós vamos errar. Nós vamos fazer coisas erradas que depois você vai estar arrependido. Essa ansiedade, né, irmãos, de fazer alguma coisa, eu quase que acabo com prejuízo. Esses dias eu estava fazendo um projeto em casa e eu estava esperando chegar uma bancada, né, para comprar a madeira. E eu passei a medida certinho. Aí eu fui ver a madeira. E a ansiedade estava grande. E quase eu comprei a madeira. Aí o que aconteceu? Chegou a bancada em casa, medi e estava certa a medida? Não, não estava. Então veja, irmãos, a ansiedade, quando você está preocupado com alguma coisa, se você não estiver buscando Jesus, perseverando nele, você não vai ouvir ele falar com você. Ele vai querer te ensinar, ele vai querer te mostrar o caminho, te instruir, e você não vai, a voz de Jesus não vai te alcançar. Porque você não está buscando ele. Você está ansioso. A palavra diz, né, para nós não estarmos ansiosos com coisa alguma, com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Então, irmãos, às vezes, né, com certeza, né, porque a palavra fala, todas as coisas contribuem para o bem. É todas. Todas as coisas que acontecer com o irmão, de alguma forma, vai contribuir para o bem, para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Então, irmãos, às vezes a gente está passando por uma luta, tribulação. Jesus certamente vai usar deste momento. Não quer dizer que ele não quer dizer que ele, irmãos, que ele causou isso na sua vida. Não quer dizer que ele foi lá e mandou. Não. Mas ele vai usar dessa situação para te ensinar. Ele vai usar dessa situação para que você venha a crescer. E ele vai estar falando com você. Assim como ele usou uma situação aqui do pão, para passar o discernimento, né? Versículo 15, preveniu-os, Jesus
Jesus dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Ele usou o pão ali e trouxe uma figura de linguagem. Olha só uma situação aqui em Atos, irmãos. Então, irmãos, a luta, a aflição, ela sempre vai vir. Como Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então a aflição, irmãos, ela vai vir. Ela vem. Você vai vencer uma, depois vai ter outra para vencer. Mas Jesus, ele vai estar com você. Jesus vai estar com você, te guiando, te instruindo, te ensinando, falando: ó, filho, não vai por aqui. Ó, filho, você precisa orar mais. Ó, filho, leia mais. Filho, vem cá, não vai por aí não. Então, Jesus, irmãos, ele está conosco. A palavra fala lá em João. Ele enviaria, e ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Como aprendemos no domingo, nós somos corpo, templo do Espírito Santo. Olha aqui, Atos 27, irmãos, 27, versículo 13. Vamos. Aqui, irmãos, passagem conhecida, né? O apóstolo Paulo está indo para Roma e eles passam por um naufrágio. E, irmãos, olha só no. Vamos avançar um pouquinho, versículo 20. Então, eles estavam aqui, a tripulação, Paulo, todos que estavam ali, eles estavam passando por uma tempestade. Olha o versículo 20. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade. Perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: Senhores, devieis, na verdade, ter me ouvido, e não ter partido de Creta, para evitar este dano e esta perda. Agora, pois, recomendo-lhes que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Então veja, irmãos, todos ali eles estavam desesperados, eles já não tinham esperança. E no meio deles estava Paulo. Eu creio que Paulo estava com medo também. Eu creio que Paulo estava com medo. Mas Paulo, irmãos, ele conseguiu, ele ouviu a voz de Deus. O anjo de Deus falou com ele numa tempestade tremenda. O coração de Paulo estava. Como é que estava Paulo? Eu creio que ele estava com medo, mas ele confiava em Deus. Então há situações, irmãos, que você vai ter medo. Você vai ter medo. Mas você tem que confiar
em Deus. Tem que ouvir Deus. Deus vai falar com você, Deus vai te confortar, vai te consolar. Aqui Deus consolou Paulo. Aqui Deus falou com Paulo, Paulo, não temas. Então Paulo tinha medo, estava prestes a ter medo, prestes a se desesperar. Porque todos já não tinham esperança. Mas Deus foi lá e falou, Paulo, você não vai se perder e nem a todos que está com você. Então veja, irmãos, Deus, em meio a uma tempestade tremenda que Paulo estava passando, Deus falou, irmãos. E vai ser diferente conosco? Eu creio que não. Eu confio em Deus. Você confia em Deus, meus irmãos? Então saiba que Deus vai estar com você. Deus vai querer te ensinar. E a palavra nem é que Jesus vai estar no seu barco, né? A palavra não é essa. A palavra é que se nós estivermos dentro dessa tempestade, irmãos, é se nós vamos conseguir ouvir a Deus ou não. E para ouvirmos a Deus, irmãos, como é que tem que estar as nossas vidas? A gente tem que estar buscando. A gente tem que estar perseverando. A gente tem que estar fortalecido. Porque se a tempestade vier, irmãos, se a luta, a tentação vier, se a ansiedade bater, será que você vai conseguir ouvir a Deus? Será que Jesus vai conseguir te ensinar? Será que Jesus vai te mostrar, vai te mostrar como vencer? Então é para nós meditarmos, é para nós perseverarmos. Pedro, né, irmãos? Pedro. Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, foi preso. Jesus falou com ele, você vai me negar, Pedro. Aí ele, não, Senhor. Não vou negar, não. Outra hora ele falou, vou com o Senhor até o fim. Mas Pedro, irmãos, ele negou. Por que ele negou? Porque ele estava com medo. Porque ele estava com medo. E depois que ele negou, depois que ele pecou, ele ouviu a voz de Deus. Ele lembrou. Como nós lemos lá em Marcos 8, não lembrais? Ele lembrou da palavra de Jesus. Então, Pedro precisou pecar. Ele já tinha ouvido a palavra, irmãos. Ele já tinha ouvido Jesus falar com ele, Pedro, você vai me negar. Pedro não lembrou. Ele lembrou depois que pecou. Então, irmãos, será que é para acontecer dessa forma que aconteceu com Pedro? Eu creio que não. Será que a gente vai precisar pecar, vai precisar as coisas acontecer de uma forma que Jesus não quer para Deus falar? Eu creio que não é dessa forma que Deus quer. Porque Deus nos instrui, Ele vai nos instruir antes. A palavra é pregada, é ensinada antes para nós. Muitas das vezes a gente acaba pecando, errando, porque a gente não ouve, porque a gente não, de alguma forma, não praticou, a gente não quis. Aí a gente acaba sofrendo dano. A gente acaba colhendo o fruto do nosso erro, do nosso pecado. Então, vê, irmão, o que eu trago a situação de Pedro é por causa do medo. Às vezes o medo não te deixa pensar também. E Jesus fala, não temas, eu estou contigo. Então, irmãos, não permita que a tribulação, a ansiedade, os sentimentos tome conta de você.
Porque os sentimentos humanos, ele acaba cegando, acaba tampando os seus ouvidos, acaba endurecendo o seu coração. Não é assim? Se as preocupações, se a gente estiver preocupado com essa vida, isso acaba acontecendo. Seu coração se fecha, seu coração se endurece. Você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Então, precisamos buscar essa sensibilidade cada vez mais. Buscar estar sempre com os ouvidos abertos, sempre atentos a Jesus, porque Jesus, em todo momento, irmãos, Jesus quer falar conosco. Jesus, ele não. Muitos falam que Deus fica em silêncio, né? Não, Deus, ele está a todo momento querendo falar conosco, querendo nos ensinar. Nenhum, nenhum momento Deus quer ficar sem falar com o seu filho. Não. Em todo momento, Deus quer nos ensinar, nos instruir, nos guardar. Ele quer fazer com que o seu filho venha crescer. Amém, irmãos? Então, e para que a gente possa estar com os ouvidos abertos, estar sensíveis a Jesus, o segredo, né? É orar, é estar mais próximo de Jesus, é comunhão. É dessa forma, irmãos. Vamos orar? Em nome de Jesus. Vamos orar pela minha esposa, está com dores. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.